Hoje o bicho tá pegando, Douglas Garcia. Tá pegando. Vamos lá. Nós temos aqui, eu quero jogar para você a reclamação que o Flávio Bolsonaro fez, protocolar, no Supremo Tribunal Federal sobre o Lula. Lembra do enforcamento, Douglas? O enforcamento. Vamos lá. Porque o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, protocolou agora há pouco, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma notícia-crime contra o presidente Lula, pedindo a instauração de um inquérito para investigá-lo por incitação ao crime e por ameaça. Na petição, Flávio Bolsonaro manifesta a preocupação diante das falas do presidente, que teria instigado o enforcamento do pré-candidato do PL por conta das taxas propostas por Donald Trump, após a reunião de Flávio com o presidente dos Estados Unidos. Essa fala aconteceu durante uma inauguração do campus Catalão do Instituto Federal Goiano, na cidade de Catalão, no estado de Goiás. O presidente Lula proferiu essa fala, que, segundo a equipe de defesa de Flávio Bolsonaro, é uma fala criminosa. Vamos analisar. E aí, Douglas? Esse tipo de... Agora a gente vai entrar numa fase de litígio processual que todo mundo... Aí vai ser sempre a mesma história, vai ser a mesma repetição. O Flávio pediu para tirar tal coisa, o Flávio pediu para punir o Lula e pediu para o Supremo. E é óbvio que ele vai ter que demandar, ele vai precisar, a equipe jurídica dele vai precisar demandar tudo. Por quê? Porque do outro lado eles estão demandando e mentindo e fazendo que nem disse o Janones, porta-voz da mentira. Você viu isso, não? Então, assim, os caras do lado de lá podem mentir à vontade, que podem pedir para enforcar, pode pedir para matar, pode chamar de genocida, fascista. E o Dino mesmo, o próprio Supremo tem esse duplo padrão patético, na verdade, que é voltado para continuar hostilizando a direita no Brasil, Douglas. Exatamente, Marco Antônio. E mais do que isso, a gente tem hoje, parece que o sistema ele já está acostumado a tratar isso como se fosse uma coisa normal. Você criminalizar apenas um lado, você ir para cima apenas um lado. As pessoas elas acabam reclamando quando a gente utiliza dos meios jurídicos, dos meios judiciais para conseguir entrar com ações, seja no STF, seja nos tribunais tribunais de primeira instância, segunda instância. Mas o que as pessoas precisam entender é que nós precisamos deixar tudo absolutamente documentado. Porque não adianta a gente simplesmente chegar e falar que nós vivemos uma ditadura sem conseguir ter provas daquilo que nós estamos falando. Por exemplo, hoje você teve uma notícia maravilhosa da publicação do que aconteceu na Itália, né? A justiça italiana publicou a decisão que absolveu Carla Zambelli, impedindo que ela fosse extraditada para cá, para o Brasil. Por quê? Porque nós temos documentos que comprovam que Alexandre de Moraes agiu de maneira imparcial. Da mesma forma, o Flávio Bolsonaro, quando ele procura o Supremo Tribunal Federal para entrar com uma ação contra o Lula, ele está produzindo essa documentação. Então, esse histórico, essa documentação, ela é necessária para que a gente consiga mostrar para o mundo. E a gente não está falando aqui no Brasil do sistema judiciário brasileiro ou para as diversas autoridades que compõem a República ou daqueles que vão trabalhar dentro do sistema, que vão ser operadores do sistema, porque a gente sabe muito bem que os operadores do sistema têm ciência de que está errado o negócio, de que eles não podem fazer da maneira que eles estão fazendo. Só que essas ações que são tomadas por Flávio Bolsonaro e por toda a ala da direita, elas precisam ser incentivadas para que a gente consiga documentar e num futuro não muito distante, Marco Antônio, a gente consiga utilizar isso daí. Agora nós tivemos um retorno muito bom, internacionalmente falando, mas quem sabe num futuro não muito distante, se Deus quiser, a gente não vai precisar utilizar com relação às decisões que são tomadas com relação à pré-campanha e o período de campanha do Flávio Bolsonaro, mas caso necessite, nós teremos. Então, daí a importância, daí a gente precisa conversar com a nossa base para que eles tenham maturidade para conseguir entender de que mesmo sendo o sistema do jeito que é, a gente não pode simplesmente ignorar ou lavar as mãos, tem que ir atrás para produzir documentação cada vez mais, Marco Antônio. Exato. O nome disso também é historiografia e também é você marcar posições, né? Você não pode apanhar e não falar que você não reclamou, porque, historicamente, né, a pessoa vai olhar e vai falar, pô, não, você não tá levando isso a sério, você não levava isso como algo sério, e não, é sério. E se você não fala que é sério, ninguém da imprensa fala que é sério, ninguém da imprensa dá ênfase pro enforcamento, ninguém da imprensa dá ênfase pro discurso radicalóide, débil mental.
extremista do Lula e do Janones, dessa claquezinha nojenta, que se sente autorizada a mentir. Se sente autorizada. O Janones, o cara é tão picareta que o cara simplesmente, assim, ele tá falando, ó, todos os ilícitos que eu cometi lá em 2022, ele tá falando agora no treinamento pra galera lá do PT.